Eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta terça-feira, quando nós já retomamos o chamado tempo comum, desde ontem. Ontem, como celebramos a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja, nós não fizemos a leitura prevista para esse tempo. A partir de agora a gente vai fazer uma leitura, digamos assim, continuada do Evangelho de Mateus. Um dos evangelhos a gente encontra na Bíblia como o primeiro ali no Novo Testamento, mas ao que parece não foi o primeiro escrito, mas sim o Evangelho de Marcos, do qual ele também depende, de acordo com os estudos recentes, de muitas referências. É um evangelho que foi escrito para uma comunidade que tinha a sua origem no judaísmo e quer apresentar Jesus como aquele que realiza as promessas de Deus para o seu povo. E tem um simbolismo muito interessante, não é? Ali contido dentro do livro do Evangelho de Mateus, na forma que Mateus, estrutura o seu Evangelho. Para o povo de Deus, a Torá, a lei, é esse fundamento para a sua vida. No capítulo 34 do Deuteronômio 47, justamente vai dizer assim: nestas palavras estão a tua vida. E a lei de Deus é dada para que nós possamos ter a vida. E Mateus, como é que ele faz? Ele organiza o seu evangelho como se fosse um esquema da Torá. A Torá é composta daqueles 5 livros que a gente encontra no início da nossa Bíblia, que chamamos de Pentateuco. Então Mateus organiza o seu evangelho com 5 discursos de Jesus, mostrando assim que para nós o novo legislador é Jesus, que com sua palavra põe ordem na nossa vida. E, por exemplo, em vez de mostrar 10 mandamentos, como Moisés dá para o povo de Israel os 10 mandamentos, e a festa de Pentecostes para o povo de Israel era a festa dessa aliança recebida de Deus, Jesus apresenta as 8 bem-aventuranças, não é? O que o homem quer, mais deseja, é ser feliz. O mandamento de Deus é para que o homem conserve a sua felicidade, a sua integridade. Então as bem-aventuranças são também como que a nova forma de pôr a vida em ordem com os critérios do reino de Deus. Quando você vai ler em língua grega, até a quantidade das palavras, não é, que são contidas no Evangelho de Mateus para falar das bem-aventuranças, tem um simbolismo que mostra que é o número das nações, conforme diz a Bíblia no Antigo Testamento. De modo que o projeto de Mateus está esse, que toda a humanidade deve viver essa felicidade que nasce do Evangelho. E é por isso que no fim do Evangelho nós vamos encontrar Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um projeto de vida para toda a humanidade, ninguém excluída. E, como eu dizia, o evangelista então organiza o seu esquema, mostrando Jesus fazendo 5 grandes discursos. O primeiro, que é o chamado Sermão da Montanha, onde o centro começa com as bem-aventuranças, e nós estamos lendo esses dias o Sermão da Montanha. Começou ontem com as bem-aventuranças, que nós não lemos porque fomos ler o texto da memória de Nossa Senhora Mãe da Igreja. A partir de hoje a gente continua. Depois nós vamos encontrar o sermão missionário, o sermão do reino, o sermão das parábolas, vamos encontrar o sermão sobre a igreja e o famoso discurso escatológico. Dessa forma, com 5 grandes discursos, relembrando os 5 livros da lei, de acordo com a tradição judaica, Mateus nos apresenta Jesus como esse novo legislador, como aquele que nos introduz nessa terra prometida, que agora essa terra prometida para nós é o mundo inteiro, que a gente vai viver de acordo com as promessas que Deus faz para cada uma e para cada um de nós.
ditas essas palavras, digamos assim, introdutórias, olhemos o texto do Evangelho de hoje, Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16. Do que se trata? Hoje, Jesus como que convida você a ir para a mesa, a comer um bocadinho, não é? A experimentar uma comida. É ruim quando a gente come uma comida insossa, na verdade. Não sei se eu já contei a história de uma amiga minha, Rita. A Rita até já é uma amiga minha que faleceu, paz a sua alma. E Rita uma vez me contava que ela preparou um almoço na casa dela e a tia do marido veio naquele domingo, e é uma freira, e ela então muito contente dizendo para a tia, não é? Olha, eu preparei essa comida aqui com muito amor e com muito carinho e pus todo o meu amor, todo o meu afeto nessa comida, etc, etc, etc. E a tia, a freira, ouviu. Depois no final fez assim: "Ô Rita, minha filha, da próxima vez você pode até diminuir o carinho e aumentar um pouquinho a quantidade de sal." A comida estava muito bem carinhosa, mas estava faltando sal. Não se pôde saborear bem. Uma comida insossa não é uma coisa muito boa. Mas também o sal a gente precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado porque a gente sabe os grandes problemas muitas vezes de pressão alta, não é? E como o sal pode ser nocivo também para a saúde da gente. O sal nos evoca ao equilíbrio, a necessidade realmente de equilibrar a vida. Mas no mundo antigo, o sal era também usado para conservar. Conserva. A palavra servare, em latim, significa salvar. Então, portanto, o sal é aquilo que salva uma comida de ela não apodrecer, evita que ela apodreça. Portanto, na imagem do Evangelho de hoje, Jesus diz que por meio de você, por meio de mim, uma espécie de salvação deve entrar no mundo, não é? E a gente deve dar um sabor diferente à vida. Os dons do Espírito Santo, entre eles, tem o chamado dom da sabedoria. Sabedoria tem a mesma raiz de sabor. A gente que deve descobrir o gosto das coisas. Ter sabedoria é ter na boca o gosto da vida. E a vida é como ela é. Às vezes ela tem um gosto amargo, às vezes ela pode ter um gosto azedo. E a gente tem que ter a criatividade para saber jogar com os sabores, para saber combinar os sabores. Não é? Na mesa não é? Tem que se aprender essa arte culinária, não é? De saber combinar bem todos os sabores. No rito do batismo está previsto, né, hoje, que a mãe ou o pai põe uma pitadinha, pelo menos no Brasil, né, põe uma pitadinha de sal na boca da criança. Antigamente quem fazia isso era o próprio padre. E na medida que ele colocava o sal na boca da criança, ele dizia: recebe o sal da sabedoria. Portanto, esse sal que a gente recebia no batismo era símbolo da Sagrada Escritura, o sal da sabedoria, esse dom do Espírito Santo, que na medida em que a gente entra nessa palavra, não é? Vai dizer até o apóstolo Paulo, não é? na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, assim: olha, tempera a tua conversa com sal. Ou seja, né? Tempera a tua conversa com sabedoria, não ficar falando assim como quem não tem nada na cabeça. Uma conversa que seja baseada nas experiências que a gente faz na vida, naquilo que a gente remoeu, não é? Naquilo que a gente remoeu, naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente aprofundou e pode transmitir para o outro. No mundo antigo também se usava o sal não somente para temperar as coisas, se usava o sal também, por exemplo, para fazer chamadas alianças, né? A aliança de sal, não é? Que significa fazer um pacto, não é? Hoje em dia o povo tem um ditado que diz assim: você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Já que a gente não usa o sal exageradamente, então significa que a gente só vai conhecer uma pessoa se a gente der o tempo necessário. É com o tempo que a gente conhece o outro. Então, para criar pacto, para poder conhecer, para poder confiar. Na medida que a gente quer confiar no outro, a gente precisa de tempo, submeter aos chamados os testes, não é? Que o próprio tempo vai fazendo com as nossas amizades. No texto do Evangelho de hoje, Jesus diz isso: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são o sal tem sabor, sal da terra, diz o Senhor. Vocês são o sal tem sabor,
Sal da terra, diz o Senhor. Vocês são o sal tem sabor. Sal da terra, diz o Senhor. Pensa nisso hoje. Você é chamado a ser sal. Você é chamado a dar sabor. Você é chamado a conservar, a dar salvação, a não permitir que as coisas se corrompam, que as coisas apodreçam. Hoje em dia se fala muito da corrupção, a corrupção. A corrupção significa apodrecimento. Se a gente diz que o mundo tem muita corrupção, significa dizer que os cristãos não estão vivendo o seu papel. Porque o papel do sal é não permitir que a comida se estrague, é não permitir que a comida apodreça. Então, se a gente vê que existe muita corrupção numa sociedade, isso, aquilo, outro, isso está tocando aqui um problema sério da nossa fé, da nossa conduta, do nosso modo de ser. Significa que a gente não está vivendo o papel da gente. Por isso, nós vivemos um ano no Brasil chamado o ano do laicato, o ano dos cristãos leigos, não é? E tinha essa palavrinha, não é? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Para lembrar a você cristão, a você cristã, a você batizado, batizada, a nós batizados e batizadas, mas de um modo muito particular, você cristão e cristã leiga, leigo, que está presente nas várias esferas do mundo, que ali onde você está, a sua presença deve ser essa presença de sal. E olha uma coisa interessante, porque o sal, se ele for exagerado, ele estraga a comida. Então, o sal se mistura na comida para a gente sentir homogeneamente o gosto do sal. Então você está na sua sala de aula, você está como enfermeiro ou como enfermeira, como policial, como gari, como advogado, como pedreiro, como engenheiro, onde é que você esteja, na função que você esteja, é para que aquele lugar deixe o seu sabor acontecer. A escola tem que ser escola, não é para se tornar igreja, não. Ela tem que ser escola, mas ela tem que ser escola com sabor cristão. Ela tem que ser escola com sabor do evangelho. Você é um policial, tem alguém lá no cárcere, você é um carcereiro, a cadeia deve ser o lugar onde as pessoas realmente vão e podem ser ajudadas a serem reformadas, mas tem que ter o gosto da sua presença de cristão e de cristã ali dentro, que ajuda aquela estrutura e aquele irmão e aquela irmã que estão precisando de se sanar interiormente, de fazer isso. Você é um advogado, uma advogada na sua missão, tratando com as leis, dos direitos dos outros, de fazer cumprir a justiça. Aí você tem que ajudar dessa forma. Depois a outra imagem que Jesus usa no Evangelho de hoje é a imagem da luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. A cidade que está construída sobre um monte, ela está num lugar elevado, quem passa vai ver a cidade. Assim também o cristão não pode passar despercebido. A fé não é só para ser vivida na esfera privada, aquilo que eu estava dizendo, né? A escola tem que ser escola, mas com o seu gosto de cristão ali dentro, sua conduta de cristão deve ajudar você a ser melhor professor, a tratar melhor o seu aluno, mas o ambiente é aquele. Na política a mesma coisa, em todos os âmbitos da sociedade. Esse é uma parte, o sal se mistura com a massa. Porém, de um outro lado, nós como igreja devemos ter o nosso lugar respeitado dentro da sociedade. Uma cidade situada em cima de uma montanha, ela tem que ser vista. E tem que existir dentro da sociedade espaço para respeitar o credo, para respeitar a religião e para perceber o bem que a fé traz à vida em sociedade, à vida de irmãos e de irmãs. Não podemos nos conformar com esse discurso que marginaliza a expressão da fé como quase que jogando em cima da religião a fonte de todos os conflitos. Não, às vezes o que tem aí são as manipulações do fenômeno da fé, do fenômeno da religião, que são usados muitas vezes em causas escusas. Então, o lugar e o espaço da igreja, o lugar e o espaço de quem tem fé, precisa ser respeitado. Agora, de uma outra parte, a luz, vocês são a luz do mundo, a luz a gente não fica olhando para uma lâmpada, não. A luz e a lâmpada, ela tem que ter o seu lugar, e o lugar da lâmpada, a gente não bota a lâmpada não ser num lugar de destaque, porém não para ser referência para si mesma. A luz que a igreja irradia, que os cristãos irradiamos, é a luz de Cristo, é a luz do Evangelho. E essa luz do Evangelho deve ajudar a gente a ver as coisas. Vocês estão me enxergando aqui é porque tem sol. Se tivesse um eclipse total do sol aqui agora, vocês não iam me enxergar.
A gente vê, temos a necessidade da luz para quê? Para que a gente se veja, para que a gente enxergue o caminho que a gente tem, não tropece. Então o nosso ser luz e presença no mundo é para que a vida humana seja vista, valorizada e respeitada. O nosso ser luz não é para chamar a atenção para a gente, mas para mostrar ao homem quem ele é, mostrar como ele é digno desse amor que procede de Deus. Ninguém acende uma lâmpada de Jesus para colocá-la debaixo da vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Essa palavra de Jesus hoje, né? Brilha a vossa luz, me faz pensar no que São Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 14 a 16. Olha o que é que Paulo diz assim: fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito no meio desta geração depravada, pervertida, na qual brilhais como astros no universo. O nosso lugar dentro de uma sociedade que a gente pode dizer que é pervertida, que é corrupta, etc., a gente deve ser como astro brilhando ali. Já a primeira informação que a gente dizia é essa: por falta do sal é que muitas vezes as coisas se corrompem, porque a gente não está vivendo bem a vocação da gente. Mas a gente já também encontra um mundo que está marcado pela presença do pecado, e ele tem a sua lei, o seu dinamismo. Então a gente entra aqui agora, no meio dessa situação, como luz, fazendo brilhar a luz da gente. Como é que Paulo diz que a gente faz isso? A gente faz isso se a gente não está nesse mundo fazendo tudo, reclamando ou murmurando. Paulo diz: façam tudo sem murmurar ou reclamar. É dessa forma que brilha a luz da gente. Gente, os filhos deste mundo fazem as coisas melhor do que nós cristãos. Jesus disse: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Então a gente tem que fazer o trabalho da gente não de acordo com a esperteza desse mundo. O mundo pode fazer as coisas melhor do que a gente, né? Com muito mais recurso técnico, muito mais bonito. A propaganda é muito mais bem bolada, e isso, aquilo, aquilo outro. Mas não está levando para a vida. Não está levando para a melhora do mundo. Ao contrário, a gente, quando brilha como luz, eu disse a vocês que o sol está aqui, ele ilumina, a gente se enxerga. Mas não só isso. A luz faz com que a vida aconteça, os animais cresçam, as plantas cresçam. Mas se faltar luz, a gente vai ter carência de vitamina D no organismo da gente. A vida humana precisa de luz. Precisa de luz. Só pode ter vida e crescimento onde tem luz. Na ausência da luz, nada cresce. Portanto, a minha e a sua presença de cristão é para que o mundo cresça, é para que o mundo melhore. Agora, de que forma é que essa luz da gente vai brilhar como astro no universo? Paulo continua: conservai com firmeza a palavra da vida. Essa é a luz que a gente deve levar. A gente é como um candeeiro. O que é que o candeeiro faz? Tem uma luz em cima dele. Eu e você, nós somos isso. Somos candeeiro. A luz é dessa palavra da vida. Essa palavra que você está se encontrando com ela agora, que você está meditando, você vai levar dentro de você como se você é um candeeiro, e essa luz agora vai brilhar em você. Que essa palavra que Jesus nos está dizendo hoje brilhe dentro da gente. E aí Jesus diz: conservai com firmeza essa palavra. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão e de não ter trabalhado inutilmente. Esse é o desejo de São Paulo, que eu e você, conservando a luz da palavra da vida dentro da gente, nós sejamos um sinal de que o trabalho dele de missionário, de catequista, não foi em vão. Minha amiga, meu amigo, eu também desejo que esse nosso momento aqui agora não tenha sido em vão, mas possa ter ajudado a você, possa ter ajudado a mim a continuarmos crescendo na nossa vocação de sermos sal da terra, de sermos luz do mundo. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente, eu vou salvar a live e peço a você, não é, essa sua gentileza, a sua colaboração. Curta, encaminhe, salve. Você está inscrito no nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Vamos colocar também esse vídeo lá no nosso canal, vamos colocar na nossa página do Facebook, também no nosso perfil do Facebook.
conto com a sua colaboração, não é? Seja você sal, quero que sente o seu gosto, o seu sal e a sua luz aí também participando. Um abraço para quem está aqui acompanhando essa nossa live na madrugada brasileira, no início da nossa manhã europeia. Um abraço para a Natália Mercedes, aí em Santo Antônio de Jesus, não é no frio que está fazendo por aí. Odaleia aqui na Suíça. Um abraço para Silvio Fernandes também aí em Santo Antônio de Jesus acompanhando a nossa live. Um abraço grande para vocês, um dia abençoado. Fiquem com Deus.